Olá pessoal, mais um novo vídeo aqui para o canal, né? Meu nome é Ed Damaso, professor do Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde, e nesse vídeo a gente vai falar sobre carvão ativado, né? Dentro do processo de adsorção. Se vocês acompanham aqui, né, os vídeos do canal, a gente tem variadas outras aulas, videoaulas a respeito de outros temas, considerando tratamentos preliminares, tratamentos primários, secundário, e aqui a gente vai entrar numa série de vídeos trabalhando com tratamento terciário, ou chamado também de tratamento avançado, que o objetivo é remover substâncias bem pequenininhas, bem específicas, de difícil remoção, que não foram removidas nas unidades anteriores. E aí, nesse vídeo de aula de hoje, nós vamos falar sobre carvão ativado dentro do processo físico-químico chamado adsorção. Tá? E logo aqui na capa, então, a gente tem dois tipos de carvão. Na verdade, são amostras bem similares, né? O que muda basicamente é a granulometria. Tá? Então, referente ao tamanho, o carvão ativado ele pode ser na forma granular ou na forma em pó. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre carvão ativado e processo de adsorção. Só trazendo um contexto, né, do processo de adsorção, ele refere-se a um processo de transferência de massa. Tá? Quando a gente utiliza, né, a adsorção, seja ela física ou adsorção química, na verdade você não está sumindo com o poluente. A gente, dentro do tratamento de água, esgoto, a gente quer remover determinados poluentes do meio líquido, daquela água, mas aquele poluente ele não vai sumir. Né? Num processo químico, por exemplo, né, de oxidação, aquele poluente ele é transformado, você transforma ele, né? Ele sai de uma determinada característica molecular e se transfere, ele é transformado em outra, vira gases, por exemplo, volatiliza, acontece alguma coisa. No processo biológico também, né, a gente tem às vezes algumas proteínas, lipídios, carboidratos, eles são metabolizados por micro-organismos e são transformados em moléculas menores, né, como por exemplo vapor d'água, né, moléculas de H2O ou mesmo CO2 ou metano e por aí vai. Tá? Então, nos processos químicos e nos processos biológicos, tem sim a transformação da matéria. Então, é importante lembrar que aqui na adsorção não há transformação da matéria. Tá? Há apenas uma transferência de massas. Por exemplo, o poluente que eu quero remover, seja um pesticida, seja uma outra molécula, né, como um fármaco, um hormônio, um nutriente, ele não é modificado em termos moleculares. Ele apenas sai da fase líquida, sai da água e fica aderido a uma fase sólida. Tá? Que no caso aqui que a gente vai falar bastante, essa fase sólida é o carvão. Então, simplesmente a gente tira o poluente da água, do esgoto e adere ao carvão. Então é uma transferência de massa de uma fase para outra. Porém, já vale aqui adiantar que o carvão ativado, como outros meios adsorventes, eles não são aplicados apenas à fase líquida, mas podem ser aplicados também a fases gasosas. Tá? Você pode olhar na sua geladeira, por exemplo, se for uma geladeira mais nova, você vai encontrar lá em algum local um filtro de carvão que vai ser destinado a remover alguns odores. Né? Por exemplo, alguns odores oriundos da degradação da matéria orgânica. Para sua geladeira não feder, tem um filtro de carvão lá que ela adere, né? Ela retira essas moléculas que estão no ar e aí faz com que a geladeira não tenha aquele odor muito desagradável. Tá? Outras aplicações são em termos industriais, né? A gente tem às vezes alguns filtros de carvão ativado dentro, junto aos processos de tratamento de poluentes atmosféricos, né? Emissões atmosféricas. Então a adsorção também se aplica nessas condições, não apenas na fase líquida, mas também a fase gasosa. Tá? Então é da fase gasosa ou líquida para uma fase sólida. A gente vai focar aqui basicamente nessa transferência de fase líquida para sólida, porque o nosso caso, né, desse canal, dessas nossas aulas, é referente ao tratamento de águas, seja ela residuária, né, ou também às vezes de abastecimento. No caso do tratamento de águas residuárias, o objetivo principal é sua aplicação, a aplicação da adsorção em nível terciário, né, ou que é chamado também de avançado. Mas a gente vai ver que lá no finalzinho aqui, né, dessa aula de hoje também se aplica o carvão ativado, a adsorção, em nível secundário, junto a lodos ativados. Não é comum, não é recorrente no Brasil principalmente, mas existe essa possibilidade. Né? Em grande maioria, a adsorção por carvão é aplicada em nível terciário para tratamento de águas residuárias, né? E também água de abastecimento.
Nós vamos então falar na aula de hoje como carvão ativado como o principal meio adsorvente. Ele realmente é o principal porque comercialmente você consegue comprar ele, né? Vai no Mercado Livre, digita lá na internet, lá tem variadas empresas que comercializam a um preço relativamente baixo. E aí então você consegue, né, ter uma maior disponibilidade desse carvão, e por isso, né, como ele é bem eficiente, você pode tem-se uma maior disponibilidade no mercado, e por isso que ele é o principal utilizado. Objetiva-se com a distorção remover alguns sólidos pequenininhos. Lembrando das etapas do tratamento de águas residuárias. Primeiro, remove-se aquelas coisas maiores, né? Os sólidos grosseiros, areia maiores, né? Lá no nível preliminar. Depois, vai para o primário, remove-se sólidos suspensos, né? Através de sedimentação, através de algum processo químico. Depois disso, vai para o nível biológico, remove-se tanto suspensos como dissolvidos, aqueles que são biodegradáveis. E aí no nível terciário, você remove aqueles sólidos bem pequenininhos, né? Basicamente o que não foi removido nas etapas anteriores, né? Aqueles sólidos bem pequenininhos que são muitas das vezes recalcitrantes, ou seja, não biodegradáveis, tá? Os micro-organismos não conseguiram remover eles. Alguns exemplos são fármacos, são pesticidas, hormônios, alguns nutrientes, metais pesados podem ser removidos através do processo de adsorção, tá? Então, aquilo que não foi removido no preliminar, primário e secundário, aqui no terciário a gente tem essa opção de utilizar a adsorção para remoção. Tá? E aí, só lembrando, né, reforçando o que foi dito anteriormente, o contaminante, seja qual um desses aqui for, ele vai sair do meio líquido, pode ser do meio gasoso também, mas o objetivo da disciplina é trabalhar com meio líquido, água residuária ou de abastecimento, e ele vai ser o que? Aderido ao meio sólido, no caso a gente vai chamar de adsorvente. O carvão, ele é adsorvente, tá? O carvão, nós vamos chamar ele de adsorvente. Então, ou seja, o poluente está saindo da água e ficando aderido ao carvão. E aí a gente vai levar vai ter algumas implicações posteriores que, como esse adsorvente, esse adsorvente ele vai ter um limite de adsorção. Tá? Aquele poluente vai ficando aderido lá, vai ficando aderido, vai acumulando até chegar um momento que não vai ser mais passível de ser adsorvido. Ele vai saturar, vai chegar no seu limite, aí a gente vai precisar trocar esse carvão, esse meio adsorvente. Falando do carvão ativado, né, como sendo o principal, ele é utilizado para variadas finalidades. Né? A gente encontra sabonete, né, que tem carvão ativado. A gente encontra essas toalhas umedecidas que tem carvão ativado. A gente encontra pasta de dente que tem carvão ativado. Encontra também alguns produtos de clareamento. Muita gente faz clareamento dental com carvão ativado. Lá na geladeira de vocês, às vezes tem carvão ativado no processo de filtração de alguns gases, de odor, entre variadas outras finalidades. Tá? O carvão é muito utilizado porque assim, ele é muito, mas muito eficiente. Né? E aí um preço relativamente barato. Vocês podem utilizar o Mercado Livre aí como referência, vocês vão encontrar carvão desde R$ 20 o quilo, né? Utilizado ali para tratar água de aquário, utilizando ali para você colocar lá na geladeira, até carvões ativados, né? Na faixa lá de mais de R$ 100 o quilo, que são carvões mais específicos, mais especializados, mais bem tratados, né, no seu processo de produção, destinados ao tratamento de algumas águas, né, mais específicas e especiais. Porém, vale ressaltar aqui que o carvão ativado ele não é o único meio adsorvente. Existem algumas resinas de troca iônica, então, dependendo, né, de como for o processo industrial, né, de uma determinada empresa, processo produtivo de alguma indústria, utiliza-se resinas de troca iônica, que é outra tecnologia, para se fazer o processo de adsorção em determinadas qualidades de água. Por exemplo, para tratar água, para produzir perfume, para produzir alguma bebida, por exemplo. Dependendo da qualidade da água que se deseja, né, utiliza-se às vezes a tecnologia de adsorção. Porque o carvão ativado ele tem algumas limitações, como eu falei para vocês. Tem carvão de variadas qualidades, né? E dependendo da qualidade desse carvão, ele pode não ser muito eficiente para a finalidade da água que você deseja. Tá? Além das resinas de troca iônica, temos os óxidos de metais, hidróxidos e carbonatos e também compostos à base de alumínio. Então, todos esses daqui são produtos, né, que têm propriedades adsortivas.
Falando então da adsorção específica no carvão ativado, primeiro a gente tem que passar aqui, ter um panorama geral de como é a produção do carvão ativado, tá? O carvão ativado ele vem da queima controlada de alguns compostos ricos em carbono. Tá? Então, na natureza a gente tem muita coisa que tem carbono, né? No meu corpo tem carbono, no seu corpo tem carbono, na madeira tem carbono, nos animais tem carbono, mas nós não apenas os compostos que possuem carbono em sua composição, mas tem que ser aqueles compostos que são ricos em carbono, né? Tem umas cadeias carbônicas bem extensas, né? Alguns exemplos são madeira, né? Casca de nozes, de bambu, de coco. Tem também, já vi até fazer carvão ativado de palha de arroz, carvão ativado de casca de banana, né? Então, alguns compostos orgânicos que têm muito carbono em sua constituição, porque é o carbono, né, que vai dar a base para o carvão ativado. A estrutura molecular do carbono, né, o C, né, da tabela periódica lá, vai dar a configuração. A gente pega aqui, por exemplo, é mais ou menos essa lógica. Claro que o que eu estou mostrando aqui é de maneira superficial. Tá? É de maneira mais didática, mais geral, né? Tem muito mais coisa além disso, né? Muito mais riqueza de detalhes, né? Se você quer saber um pouco mais, ter um pouco mais de detalhamento como se faz carvão ativado, busque uma dissertação, busque uma tese que tem todas as etapas metodológicas mais específicas, né? Até porque também cada processo, seja uma produção de carvão ativado por processo químico ou físico, vai ter algumas variações, mas de forma geral é o que está apresentado aqui. Pega-se primeiro um composto, né, uma material orgânico rico, né, em carbono, por exemplo, um pedaço de madeira. Você vai pegar lá uma madeira, né, rico lá em carbono, e aí, dentro dessa, né, a estrutura química molecular dessa madeira, vai ter lá lignina, vai ter lá celulose, né, que são basicamente carboidratos que compõem toda a estrutura química de uma determinada madeira, por exemplo. Tá? E aí, dentro dessa lignina, da celulose, ela é composta por quê? Por átomos que tem carbono, rico em carbono, ligações carbônicas, tem também hidrogênio e também oxigênio, pode ter outras coisas mais, né? Mas basicamente é carbono, hidrogênio e oxigênio. Só que, né, aí a primeira etapa que a gente faz, né, é um processo de carbonização. O que seria a carbonização? Em altas temperaturas, né, 400 a 600, às vezes pode alterar um pouquinho mais a temperatura, principalmente para cima, na ausência de oxigênio ou com baixos níveis de oxigênio, faz a carbonização, que seria a remoção dessas moléculas de hidrogênio e oxigênio. Então você pega uma molécula orgânica que tem carbono, hidrogênio e oxigênio, aquece ela na ausência de oxigênio, né? E aí você então vai promover o quê? A remoção de alguns átomos de hidrogênio e oxigênio. Isso vai fazer com que ocorra apenas, né, na estrutura molecular do que sobrou ali, do carvão que sobrou, basicamente carbono. Tá? Então você tem carbono, hidrogênio e oxigênio, sintetizou ali no processo de carbonização e vai ter apenas estruturas de carbono. É mais ou menos o processo de fabricação do carvão, tá? Carvão mesmo que vocês utilizam para churrasqueira. E aí depois da carbonização, há necessidade de se fazer a ativação. Tá? A ativação é a criação de microporos, né? De micro, meso e macroporos, né? Uma grande rede de ramificação de poros dentro do carvão. Essa ativação, pessoal, pode ser química, quando a gente utiliza produtos químicos, né, alguns ácidos, por exemplo, ou uma ativação física, que é o mais comum, que é através de temperatura. Tá? Essa ativação, como eu falei, é a criação da propriedade de adsorção do carbono. Na etapa de carbonização, basicamente tem-se igual o carvão normal de churrasqueira. Se você pegar o carvão ali da sua churrasqueira e for tentar tratar água, tratar esgoto com ele, basicamente a sua eficiência vai ser muito, mas muito limitada, quase inexistente. Por quê? Porque ele não está ativado, ele não tem a propriedade de adsorver, ele não vai reter aqueles poluentes que a gente deseja. Quando você ativa ele, né, através de outro processo químico ou físico, você vai estar criando algumas propriedades de adsorção. O meio adsorvente, o carvão, ele vai aderir àqueles poluentes. Tá? Então, no caso, nós precisamos ativar que seria a propriedade de adsorção do carbono. Como se faz isso? De forma térmica, física, a uma alta temperatura, né, acima de 800 graus Celsius, e na presença ali de vapor d'água ou CO2. Então, aqui tem-se uma ativação térmica, tá? Como eu falei, a ativação química também é possível, tá? Então, de forma geral, o processo de carbonização e ativação é quando se
para se produzir o carvão. Aqui uma foto, na verdade uma ilustração de como que é o processo de produção de carvão ativado. Matéria orgânica, você carboniza, né, retira-se hidrogênio e oxigênio, depois ativa para criar uma grande rede de poros, micro, meso e macroporos, que permitem uma aderência de determinadas moléculas. Aqui o carvão ativado final e aqui a comparação de um material original, né, um material orgânico, e um material ativado, tá, depois do processo ali de tratamento. E aí veja a comparação, né, que anteriormente se tinha uma superfície basicamente lisa, né, quase não absorve nada. Por outro lado, quando o carvão ele é ativado, faz-se uma grande rede de poros, de micro, meso e macroporos, onde as propriedades dessa superfície aqui permitem a aderência das moléculas que nós desejamos remover. Falando nesses micro e macroporos, a gente tem aqui uma figura ilustrando e uma imagem de um microscópio eletrônico de varredura, tá? Com aumento aqui em algumas centenas de casas, que mostram um grãozinho de carvão ativado e veja a quantidade de furinhos que se tem dentro de um pedacinho, né, de carvão ativado. Tá? Se fosse possível entrar dentro de uma dessas redes de poros aqui, desses buraquinhos aqui, a gente veria uma estrutura bem similar a essa daqui. Você entra lá no buraquinho e veja a quantidade de rede de ramificações que se tem lá dentro de um grão de carvão, por exemplo. Tá? Nós temos os macroporos, que são buraquinhos maiores, né, acima de 50 nanômetros, os mesoporos, que vai de 2 a 50, e os microporos, né, que é mais ou menos lá na faixa de 1,2 nanômetros. Então veja aqui que tem uma rede de poros gigantesca lá dentro, né, de cada um desses buraquinhos. Justamente essa rede que permite com que algumas moléculas importantes, né, dentro do tratamento de água e esgoto fiquem aderidas a essa superfície. Tá? E essa rede, essa ramificação só é possível através da ativação. O carvão normal de churrasqueira lá de vocês para fazer churrasco não permite essa adesão, não tem essa rede, né, de ramificações, essa grande quantidade de poros aqui presentes. E aí o carvão ativado tem-se, né, essa propriedade de remoção de moléculas maiores, né, moléculas orgânicas dissolvidas grandes e também pequenas. Tá? Então, o foco da remoção, né, importante sempre lembrar, o foco da remoção de carvão ativado são sólidos dissolvidos, são sólidos menores. Só que podem ser sólidos dissolvidos um pouco maiores ou bem pequenininhos, né, dependendo do tamanho da molécula que se tem, que se objetiva remover. E aí, o processo de adsorção, como eu já comentei anteriormente, ele tem basicamente ali as suas propriedades químicas e físicas. Né? A adsorção ela pode ser química, quando ocorre por meio de ligação química, as ligações covalentes. Né? Lá do ensino médio, ensino fundamental, lá provavelmente você estudou sobre essas ligações químicas covalentes. Tá? Quando se tem a necessidade ali de doar e receber elétrons, né? Voltem lá na pesquisa lá no Google mesmo, voltem lá no ensino médio, no conteúdo do ensino médio lá, vocês vão lembrar do que se trata essas ligações covalentes, tá? É a associação entre a superfície do carvão ativado, né, que tem átomos de carbono aqui, e o meio poluente, né, e o produto químico que você quer remover, pesticida, né, fármaco, hormônio, nutriente, metal pesado. Um quer doar elétron, o outro quer receber, e aí faz-se uma ligação covalente, que é uma ligação química forte. Tá? Outra forma de adsorção que acontece aqui é uma adsorção física. Né? É uma adsorção que ela tem menor força de atração, mas ela também é um processo que atua bastante, né, no processo de tratamento de água e esgoto, que é das interações intermoleculares de Van der Waals. Então, você tem uma estrutura química do carbono ali, ele vai interagir através de forças eletrostáticas com o poluente que você deseja remover. Então, a adsorção ela pode ser química e pode ser física. Tá? Lembrando sempre, né, química por ligações covalentes e física por interação de Van der Waals. Okay? O objetivo, obviamente, aqui não é trazer muito detalhamento, tá? Porque a gente vai começar a entrar numa seara
lá da química mais aprofundada e isso vai se tornar um pouco cada vez mais complexo. O objetivo dessa aula é trazer um resumo do processo de carvão ativado, justamente para dar uma introdução ao tema, uma iniciação ao tema e depois, né, com os trabalhos que vocês vão desenvolver aí, nível de graduação, mestrado, doutorado e também aplicações práticas, né, em empresas, indústrias, vocês avançarem mais no tema. No processo de adsorção por meio de carvão ativado, a gente pode dividir em algumas dessas fases, tá? A gente, por exemplo, tem aqui, né, uma molécula, um grãozinho de carvão ativado, tem sua rede de ramificações de macro, micro e mesoporos, né, interna, e aí a gente tem um poluente, né, representado aqui por essas bolinhas, que está aqui passando, né, em volta de um filtro, né, que tem carvão. A primeira coisa que acontece, né, no processo de adsorção é o transporte hidráulico. Tá? Então, essa primeira etapa é o transporte hidráulico. Tem aqui o esgoto, a água fluindo por meio dos grãos, né? E aí o poluente está sendo transportado aqui próximo ao carvão ativado. Depois disso, se ele passar longe dessa camada limite aqui, obviamente ele não vai ser atraído pelo carvão ativado. Mas, por exemplo, se ele entrar nessa camada limite aqui, ele já vai começar a receber uma determinada atração, né, seja uma atração física ou química, das propriedades do carvão. Tá? Então, essa camada limite aqui define se o poluente ele vai ser atraído, né, caso esteja dentro da camada, ou não, caso esteja fora, por alguma daquelas forças, né, a adsorção química ou física do carvão ativado. Tá? Então, a segunda etapa da fase de adsorção é o transporte por difusão na camada limite. Entrou aqui, vai começar a difundir, né, e ser atraído aqui por propriedades elétricas do carvão. Terceira etapa é o transporte na superfície no poro. O poluente ele pode ser aderido aqui na superfície ou pode entrar naquelas ramificações internas, né, naquela rede de poros internas. Tá? E aí uma vez que ele entra, né, nos poros ou na superfície, ele vai ser adsorvido. Vai acontecer a adsorção química ou uma adsorção física. Então, basicamente, tem essas etapas, né? Tudo isso vai influenciar, vai ser em função do contato do poluente, né, com se ele vai estar distante ou próximo, né, ou dentro dessa camada limite, que é uma camada de interferência, influência, né, da atração do carvão em relação ao poluente. Tá? Tudo isso a gente tem que pensar no momento em que for, né, estruturar o sistema de tratamento, né, como que vai ser o contato, porque a gente tem que permitir, nós como engenheiros temos que permitir com que o poluente tenha contato com essa camada limite do carvão ativado. Tá? Então, dentro dos filtros que a gente for projetar, dentro das unidades de tratamento, a gente tem que ter essa perspectiva. Tá bom? E aí, como eu falei lá no início da aula aqui de hoje, né, o carvão ativado ele tem basicamente duas granulometrias. Ele é granular, né, ou seja, na forma de grãozinhos maiores, né, que você pega o tamanho de grãos de areia, ou em pó, que realmente é um pozinho bem fininho. Tá? Então, se trabalha geralmente com esses dois tipos. Esse carvão em pó aqui é muito utilizado, né, para limpar dente. Então, assim, às vezes, se você quer fazer um clareamento dental, você compra um carvão em pó e vai ficar lá com a boca toda preta, né, quando for utilizar ele. Mas ele é utilizado também para o tratamento de esgoto. Né? Se a gente for comparar os dois, esse granular ele é muito utilizado em filtros de pressão e por gravidade, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, enquanto que o em pó ele vai ser utilizado mais lá no sistema de lodos ativados ou tanque de contato. E aí nós temos algumas características, né, referentes à porosidade. O granular ele tem pequenos poros e o ativado em pó tem mais poros, né, dentro da sua estrutura molecular. Enquanto que o carvão granular ele tem uma superfície interna grande e o carvão em pó tem uma superfície interna menor. Trazendo isso em termos de vantagens e desvantagens, a gente tem aqui uma tabelinha que tenta trazer um pouquinho os conceitos gerais, né? O que é mais vantajoso? É o em pó ou é o granular? Quando tem o termo aqui, né, CAP, né, carvão ativado em pó, e aqui temos o termo CAG, né? Carvão ativado granular. A gente tem aqui nessa primeira linha, né, o tamanho dos grãos, né? O em pó é bem fininho e o granular é bem
a granulometria maior, né? Tamanho ali de grãos de areia e às vezes até maior do que isso, tá? Em termos de tratamento, tá? O carvão em pó, ele visa a remoção de alguns compostos que causam sabor, odor, matéria orgânica e cor. Enquanto que o granular, ele visa também os mesmos compostos, né? Sabor, odor, alguns produtos da desinfecção e tem a diferença também dos sólidos suspensos, tá? Então, qual é melhor? Isso vai depender muito, né, do sistema de tratamento, daquilo que você deseja remover. Se você deseja remover apenas sólidos dissolvidos, o carbono, o em pó, ele é eficiente. Tá? Ele remove sabor, remove odor, remove cor e matéria orgânica dissolvida pequenininha. Tá? Então, no tratamento de água, no tratamento de esgoto, você quer remover só aquelas moléculas pequenininhas, o carvão ativado em pó ele é suficiente. Agora, você quer remover sólidos suspensos, também, que são moléculas um pouco maiores, aí o carvão ativado granular ele se torna também eficiente. Tá? Então, dependendo daquilo que se deseja remover, quer remover só sólido pequenininho? O pó resolve. Quer remover os pequenos e os maiores? O granular ele vai resolver o seu problema, tá? E aí cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? Vamos trabalhar primeiro, falar aqui do pó, né? Carvão em pó. Ele tem um menor custo, tá? Então se for comparar lá, qual que é mais caro? O em pó é mais barato e o granular é mais caro, tá? O carvão em pó ele também tem a vantagem de ser introduzido em qualquer estrutura. Você quer introduzir ele jogar ele, né, no tanque de equalização? Beleza, você joga tranquilamente, ele vai se misturar muito rápido porque ele está em pó. Você quer jogar ele no tanque de aeração do lodo ativados? Você joga ele também, beleza. Agora, se for jogar, por exemplo, o carvão granular, já não vai funcionar muito, porque ele tem partículas maiores e ele pode às vezes entupir alguma tubulação. Então, o carvão em pó ele tem basicamente essas duas vantagens. É mais barato e você pode adicionar ele em qualquer estrutura que você deseja. Tá? Desvantagem do carvão em pó, né? Ele não pode ser reativado. Então, esse é um problema sério, né? Porque uma vez que aquele carvão ele atingir o seu limite, né, de tratamento, você não consegue reativar ele mais. Você vai ter que remover esse carvão e jogar fora. Enquanto que o carvão granular, ele pode ser reativado. Então, uma vantagem do carvão granular, ele pode ser reutilizado. Você retira ele do seu sistema de tratamento, faz a lavagem, faz a reativação dele, um processo químico ou físico, e aí você pode reutilizar. Então, o carvão granular tem como vantagem reativar. O pó não, tá bom? O carvão em pó, ele gasta mais. Então, como ele é um pozinho, né? Tudo que é em pó gasta mais. Bateu um vento, vai embora. Você jogou uma quantidade ali, você está consumindo, vai consumir bastante. Então, o carvão em pó ele consome mais, carvão granular consome menos, tá? Dificuldades no manuseio, né? Como eu falei, às vezes você vai jogar ali, bater um vento, já leva tudo embora. Então, tudo que é em pó, em menor granulometria, é mais difícil de ser manuseado do que de forma granular. E gera mais lodo, tá? Porque esse pozinho aí, né, ele vai geralmente sedimentar. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente as aplicações desse carvão em pó. Então, comparando um com o outro, a gente vai fazendo essa análise custo-benefício, né? O mais utilizado em termos de tratamento de água e esgoto é carvão ativado granular, tá? Em pó tem algumas vantagens, é bom, mas poucas são as plantas industriais, os processos de tratamento de água e esgoto que utilizam em pó. A maioria usa granular, tá? Como eu falei, ele pode ser reativado, né, reutilizado, absorve muita coisa, sólidos suspensos, dissolvidos, variados compostos orgânicos, só que ele é mais caro, né? Como já foi falado, ele é mais caro do que em pó. E pode acontecer o processo de dessorção. Esse dessorção, pessoal, é a reintrodução do poluente no meio líquido. Ou seja, o que é a absorção? Poluente sai do líquido, vai para o sólido. Aí pode acontecer alguma coisa, mudar o pH, mudar a temperatura, né, mudar as propriedades físico-químicas lá da água. O que vai acontecer? Esse poluente pode se desprender e voltar para a água. Esse processo de dessorção é justamente isso, é o inverso da adsorção. Ele pode ser lançado na água novamente. Então, o carvão ativado granular ele tem essa desvantagem, tá? O poluente pode ser solto, né, do meio do carvão para o meio líquido, né, que pode acontecer, como eu falei, por meio
de algumas alterações na água, como o pH, a temperatura, por exemplo, tá bom? Aqui nós temos algumas propriedades, eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito disso, né? Porque como eu falei, para a aula daqui não ficar muito extensa, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre essas propriedades aqui, cada uma delas. Em outros vídeos posteriores eu vou tentar entrar um pouco mais, né, aprofundado em alguns desses tópicos aqui. Mas essa tabela, né, retirada do livro Metcalfe e Eddy, né, Tratamento e Recuperação de Recursos, a gente pode ter uma noção geral de alguns parâmetros comparando o carvão granular com carvão em pó, né? Por exemplo, superfície específica, né? O carvão em pó tem uma superfície específica maior do que o granular, né? Dentro dessas faixas aqui. Massa específica aparente, a massa específica do pó também é maior, massa específica úmida, tamanho das partículas em pó com certeza é menor, entre outros parâmetros aqui, sempre deixando bastante relevante esse número de iodo aqui. Quem for aprofundar no estudo, né, do carvão ativado, né, e das suas propriedades de tratamento de água e esgoto, vai ouvir muito falar desse tal número de iodo, tem o tal do azul de metileno, entre outros indicadores que mostram o tamanho dos poros, por exemplo. Tá? O número de iodo ele se refere à quantidade de microporos que se tem no carvão ativado. Tá? Quanto mais microporos, maior o número de iodo. Quanto menos microporos no carvão, menor o número de iodo. Tá? Então veja aqui, ó, né, em pó, carvão em pó tem um número de iodo maior, carvão granular tem um número de iodo menor. Tá? Então, o número de iodo refere-se mais ou menos à quantidade de microporos que se tem nos carvões. Tá? Então, são indicadores interessantes. Quando vocês forem comprar um carvão para tratar água, para esgoto, vocês vão obter como fabricante algumas dessas informações. Né? Pergunta para ele, você tem a superfície específica? Olha, você tem o número de iodo, você tem alguns parâmetros ali importantes para me passar a respeito do tratamento de água, tratamento de esgoto? Tá? Então aqui temos algumas propriedades, né, para se verificar a qualidade do carvão. Porque como eu falei para vocês, se for no Mercado Livre, vocês encontram carvão lá de R$ 20 o quilo, mais carvões lá de mais de R$ 100 o quilo. Então, o que difere um de outro? Obviamente, tudo na vida tem-se coisas que são melhores, né, melhor qualidade, coisas que têm a qualidade inferior. Então, há necessidade de se verificar a qualidade do carvão ativado adquirido, né, em função de algumas dessas propriedades aqui. E aí, essas propriedades do carvão ativado, elas vão implicar nos limites de adsorção. Quando você monta um filtro de carvão ativado, você não vai colocar ele lá e vai embora e esquece e nunca mais volta. Todo o sistema de tratamento tem seus limites, precisa de manutenção, precisa de uma adequada operação. E o limite de adsorção no carvão tem um determinado valor. Olha, ele vai funcionar ali por 1 mês, 2 meses, 6 meses. Vai chegar um momento em que não vai conseguir absorver mais. Os poluentes vão passar ali, ó, pertinho do carvão ativado, do grão, do pó, e nada vai acontecer. Não vai haver o processo de adsorção. Isso, pessoal, pode ser medido em laboratório. Tá? Então, através de um ensaio laboratorial, a temperatura constante, a gente cria as tal das isotermas. Tá? Então, por isso aqui, ó, iso constante, terma temperatura. Então, a temperatura constante, nós podemos elaborar as isotermas. As duas isotermas mais conhecidas são essas aqui, tá? De Freundlich e Langmuir. Eu não sei se a pronúncia está correta, né? Mas ambas são modelos matemáticos que indicam a capacidade de adsorção teórica de um contaminante em relação ao meio adsorvente. Então, através desse modelo, né, você pega lá alguns frascos, alguns beckers, né, uns 10 becker, você vai monitorando a quantidade de poluente que você adicionou naquele carvão ativado e a quantidade de poluente que está sendo adsorvido. Tá? De forma geral, nos indica o quê? Quanto de tratamento aquele carvão está nos dando. Tá?
Porque o carvão ele vai começar a remover muito, vai chegar algum momento que ele vai diminuir a taxa de adsorção, até chegar no limite, até ele ficar totalmente ineficiente. Aí nesse momento faz a necessidade de ou trocar o meio de tratamento, remover todo o carvão e trocar por um novo, ou reativar suas propriedades caso for carvão granular. Se for em pó, aí realmente a recuperação dele, a reativação é muito difícil. E aí essas isotermas, pessoal, eu também não vou entrar muito aprofundado nisso, mas é importante que vocês saibam, quem for aprofundar no tema, né, estudar mais sobre carvão ativado, vai ter que buscar essas isotermas aqui, compreender um pouquinho mais ambas isotermas, né, de Freundlich, vai estar vinculada a essas equações aqui, e a isoterma de Langmuir também essas outras equações aqui, né? Não vou entrar em detalhes, porque se a gente for aprofundar nesse tema, a gente vai perder bastante tempo, né? E o vídeo vai ficar cada vez mais extenso e a gente não vai falar do sistema de tratamento. Então, de forma geral, essas isotermas elas vão gerar um gráfico, seja a de Langmuir ou a de Freundlich, ou pode se criar também, tem-se outros modelos matemáticos, né, outras curvas, outras isotermas, né, como a Redlich-Peterson ou uma outra experimental, que algum trabalho de mestrado, doutorado às vezes cria, que vai nos dar uma curva. Tá? Essa curva, que é chamada também de isoterma de adsorção, seja por qual um desses modelos for, ela nos dá aquelas duas variáveis que eu citei anteriormente. Tá? No eixo X, se tem a concentração do contaminante que nós desejamos monitorar. Eu estou fazendo um ensaio, uma isoterma, para remoção de benzeno, por exemplo, um determinado produto químico ali. Então, eu quero remover benzeno, né, de uma água residuária, eu quero remover um determinado pesticida de uma água residuária. E aí, no eixo X aqui, eu vou controlar essa concentração desse poluente no meio líquido. E no eixo Y, eu vou monitorar a taxa de remoção do poluente em função da quantidade de carvão. Tá? Então, aqui, esse primeiro mg aqui refere-se ao quanto de poluente está sendo removido, né? Quanto de benzeno ou algum pesticida, em função de quantidade de carvão ativado que tem naquele meio que eu estou analisando. Então, fazendo essas simulações, cada pontinho desse aqui representa um ensaio com um becker, com algum recipiente em laboratório, em temperatura controlada, tá? E aí eu vou monitorando. Olha, eu coloco uma concentração, vejo quanto que remove. Coloco outra concentração de poluente, vejo quanto que remove em função da quantidade de carvão que tem. E aí vou montando uma curva dessa. Tendo essa curva, essa curva que você gerou através do modelo pode se assimilar a qualquer uma dessas curvas aqui. Tá? De acordo com a característica da curva, nós saberemos se aquele carvão ativado que você está utilizando ou outro meio de adsorção, esse ensaio também não precisa ser só para carvão ativado, pode ser para outros meios. Isso aqui vai indicar o quanto que aquele meio adsorvente está sendo eficiente na remoção do poluente que você quer. Então é um ensaio em laboratório que você analisa um determinado poluente, né, que você quer remover, em função do meio adsorvente, que no caso estamos falando do carvão ativado. Então você comparando, né, o poluente com o carvão ativado, você vai ter uma determinada curva. Tá? Se a curva for dessa forma aqui, ó, né, o carvão ativado vai ser muito bom, você vai ter um processo de adsorção extremamente favorável. Se ela for um pouco menos eficiente, ela vai chegar no nível dessa favorável aqui. É só colocar aqui uma indicação. Tá? Se o tratamento, né, a eficiência de remoção for um pouquinho inferior, vai chegar nessa forma linear. Agora, se o carvão ele não for eficiente, né, aí vai chegar numa curva como essa aqui, desfavorável. Então, quanto mais próximo, né, a essa curva aqui, mais eficiente é o seu sistema, o meio adsorvente para remover o poluente que você deseja. Tá? Então, deixa eu só fechar aqui por dentro. Então, basicamente, nós temos esses ensaios que se fazem em laboratório para conhecer. Mas, obviamente,
vocês vão entrar em contato com o fabricante, vão pedir detalhamento técnico, falar, olha, eu queria uma granulometria de tanto, o que vocês me recomendam, vocês têm característica da superfície específica, do número de iodo, das isotermas. Esse carvão ativado foi analisado em laboratório, então o máximo de detalhamento possível, detalhamento técnico que vocês conseguirem obter, né, mais confiabilidade no tratamento terão. Tá? Falando de aplicação, né, a gente aqui é engenheiro, tem mais interesse aqui nas aplicações diretas. Nós vamos falar das aplicações para carvão ativado granular, que são basicamente duas. Tá? A aplicação do carvão ativado granular em leito fixo. Tá? Então tem uma foto aqui, ó, de um filtro que na maioria das residências tem. Se você pegar lá seu bebedouro lá e for pegar o cartucho dele, você abre, muito provavelmente tem carvão ativado lá dentro. Carvão ativado granular, tá? Porque ele é utilizado tanto em residências para tratar água, remover cloro, entre outros pequenos poluentes, mas utilizado também em grande escala, tá? Através do carvão ativado em leito fixo. Tá? Então a gente tem aqui geralmente um recipiente grande, pode ser do tamanho de uma casa, você preenche com carvão ativado granular e aí o esgoto ou a água você introduz por cima e coleta por baixo. Tá? E esse meio de tratamento ele vai funcionar como um filtro. Então esse daqui, pessoal, é um filtro de carvão ativado. Só que o leito ele é fixo. Por que é fixo? Porque ele está parado, tá? Ele está estático, ele não mexe. O carvão ativado aqui ele não fica mexendo para lá ou para cá. Diferentemente desse segundo meio aqui, que é um leito expandido. A diferença do primeiro para o segundo é basicamente a forma de introdução. O de leito fixo entra por cima, sai por baixo. Esse de leito expandido é o contrário, entra por baixo e sai por cima. Como entra por baixo e sai por cima a uma velocidade alta, uma vazão alta, o meio ele é expandido. O que seria expandido? As partículas de carvão ficam subindo e descendo, ficam turbilhonando. Então, os grãozinhos aqui de carvão ativado ele fica mexendo. Tá? Então, é um leito expandido. Tá? O que difere um para outro? Né? Uma das coisas é a hidráulica, né? Um entra por cima, outro por baixo, mas esse leito expandido aqui, pessoal, ele propicia um maior contato entre o esgoto e o carvão ativado. Tá? Lembra lá atrás que eu falei, olha, é necessário que o poluente passe perto do grão de carvão, entre na camada limite. Com esse leito expandido aqui, a gente acaba utilizando todas as áreas, né, do carvão ativado. Tá? O carvão está virando, está subindo, está se mexendo, e aí permite que toda a superfície, né, todos os lados lá do carvão, estejam em contato com o esgoto, com a água. Tá? Então essa é uma das diferenças. A gente pode observar até que alguns filtros utilizados em escala industrial e que tem bastante aplicação, principalmente em algumas indústrias. Muita perfumaria usa muito, né? Indústrias cosméticas que precisam de uma água muito boa, faz esse tratamento geralmente com carvão ativado, resinas de troca iônica e tecnologias, né, desse nível. Tá? Só voltando aqui antes, essa tabelinha aqui indica alguns parâmetros de projeto. Essa tabela eu tirei também do livro do Metcalfe e Ed, relacionado ao tratamento de águas residuárias, né, e recuperação de recursos. Nessa tabelinha temos alguns parâmetros de projeto aqui. Tá? Eu não coloquei nessa aula de hoje aqui nenhum dimensionamento, tá? Mas fazer o dimensionamento desses leitos é bem tranquilo, tá? Relativamente bem tranquilo. O que a gente basicamente precisa saber é a profundidade do leito. Tá? Então esses leitos aqui, essas colunas, tá? Não essa que é expandida, né, mas a coluna fixa, essa coluna aqui, a altura dela é geralmente ali, 1,80 m até 4 metros. Então a profundidade dessa coluna varia aqui, né, de 1,8 a 4, tá? A profundidade aqui. E aí temos algumas outras variações também. O tempo de operação, né, temos aqui basicamente, né, tem 100 dias a 600 dias, né, de operação até se saturar, mas isso depende muito do tipo de carvão. Nós temos outras informações aqui importantes. A área da seção transversal de 5
a 30 metros quadrados, o volume do leito de 10 a 50. Então aqui nós temos algumas informações de projeto, né, que não nesse vídeo eu vou passar aqui como se dimensiona, em um vídeo posterior eu vou fazer uma aula aqui só para fazer o dimensionamento dessas unidades avançadas, tá bom? Pois bem, então, mas quem quiser ir já pegando, adiantando aí o tema, pode utilizar essas informações aqui para fazer o projeto de um sistema de tratamento por carvão ativado. Tá bom? Então nós temos essas duas aplicações de carvão granular, seja leito fixo, seja leito expandido. Tá? E agora eu vou comentar, né, apenas comentar, porque não é muito utilizado de forma prática, principalmente no Brasil, carvão ativado em pó. Tá? Se utiliza muito pouco carvão ativado em pó no tratamento de esgoto. No tratamento de água, de abastecimento, até se tem algumas aplicações, né? Algumas cidades, algumas companhias de saneamento utilizam. Mas para tratamento de águas residuárias, muito pouco se utiliza o carvão em pó para tratamento. Mas eu vou mostrar aqui alguns casos, né? Quem sabe aí vocês encontrem alguma estação de tratamento de esgoto no Brasil que utilize. Tá? Um dos casos é um sistema de lodos ativados. Lodos ativados, lembrando, tem o tanque de aeração e depois tem o decantador. Né? Do decantador, parte do lodo volta para o tanque de aeração e parte do lodo vai ser tratado e passado para frente. O esgoto clarificado, tratado, segue para o tratamento próximo, né? Ou lançado lá num corpo hídrico ou outra destinação. O que se tem diferente dos lodos ativados convencionais para quando se utiliza o carvão aplica-se, né, o carvão em pó no tanque de aeração. Então, bem aqui, ó, nesse tanque de aeração que está aerando lá, você vai e aplica o carvão ativado em pó. Vai ter alguns benefícios. Tá? O carvão ativado em pó vai facilitar a formação de flocos, vai remover, às vezes, nutrientes, né, como nitrogênio, fósforo. Então, vai propiciar melhoria na eficiência de tratamento do sistema, remover alguns poluentes que são desejados, vai melhorar ali a formação de flocos, mas dependendo da quantidade de flocos que formar, tem necessidade de adicionar algum coagulante para facilitar a sedimentação aqui no decantador, tá? No tanque de sedimentação. E aí forma-se o lodo, parte retorna, parte é tratado. Só que a desvantagem disso, né, e não se utiliza muito, é porque gasta muito. Imagina aqui uma vazão elevadíssima, o quanto de carvão ativado que não é necessário para aplicar para preencher um tanque desse. Então, o carvão ativado em pó, né, como eu falei, é muito pouco utilizado no tratamento de esgoto. No tratamento de água acaba sendo mais aplicado, né, e porque também a dosagem vai ser menor, você vai ter menos poluentes, vai ser poluentes bem específicos que você consegue remover. Agora, no tratamento por lodos ativados é bastante incomum, tá? E acaba sendo até desvantajoso, tá bom? Então, além do carvão ativado em pó em lodos ativados, o carvão ativado ele pode ser em pó pode ser aplicado aos tanques de contato. Né? O que é o tanque de contato? Geralmente são unidades que estão depois do tratamento secundário. Então você tem o tratamento secundário, o lodo ativado, às vezes uma lagoa, algum reator biológico, e daí vai para o tanque de contato. O tanque de contato, muito utilizado no tratamento de água, pouco água de abastecimento, né? Pouco para água residuária, muito usado para adicionar flúor, adicionar cloro, né? No tratamento de água de abastecimento. Se você quer melhorar o tratamento, remover micropoluentes, né? Adiciona esse carvão em pó nesse tanque de contato aqui. Então vai ter o contato do carvão em pó com as substâncias pequenininhas. Como se remove isso? Né? Através da clarificação por separação gravitacional. Você bota um decantador aqui, né? Aí você remove o lodo, recircula, ou tem essa opção de se utilizar separação por membranas. Tá? Adiciona o carvão ativado em pó no tanque de contato, tem-se o contato do pó com o poluente e aí você remove esse pó, né, em sistema de membranas, que inclusive será a próxima aula. Essas membranas devem ser de micro ou de ultrafiltração. Acontece isso no Brasil? Eu desconheço. Se alguém tiver contato com alguma empresa, a companhia de saneamento que utiliza essa tecnologia de membranas com carvão em pó ou com tanque de contato, com separação gravitacional ou lodos ativados para tratamento de águas residuárias, deixa aí nos comentários, né, me informe, me manda um e-mail, alguma coisa assim, para a gente trocar informações, tá? Porque são processos caros, né? Carvão, mesmo em pó sendo mais barato, mas de qualquer forma não é muito viável economicamente você utilizar carvão em pó. Por isso, então, é muito pouco utilizado.
O mais comum, leito fixo ou leito expandido, né, na forma de carvão granular, tá bom? Então, aqui terminamos nossa aula de hoje. Como eu falei, uma aula de conceitos gerais, né, sobre carvão ativado, uma aula introdutória e que vai permitir, né, o primeiro passo dentro do estudo de carvões ativados no tratamento de águas residuais, tá bom? Próximo vídeo a gente fala sobre separação por membranas, tá bom? Então, até a próxima.